Betinho, caiu, não chegou. Você uma vez me disse que tinha um sonho, que um dia você ia acordar e tinham descoberto a cura da AIDS. Você está fazendo um tratamento, no primeiro momento parece que foi muito bem e agora você está recomeçando. Como é que você está convivendo com esse sonho de... Olha, eu não sonho esse sonho especificamente para mim, né? Eu não sei se eu vou estar vivo no dia da cura, mas que a cura vem, vem. Estamos em dezembro de 1996. O programa Roda Viva entrevistava Herbert de Souza, o Betinho, sociólogo brasileiro, líder de ações contra a pobreza, a fome e as desigualdades sociais. Betinho e seus irmãos Enfio e Chico Mário tinham hemofilia, uma condição genética na qual a pessoa não é capaz de produzir alguns elementos essenciais para a coagulação do sangue. E com isso, ela precisa receber esses elementos a partir de doações ou transfusões. Os três irmãos, assim como muitas pessoas com hemofilia, acabaram contraindo HIV nos anos 80, antes da introdução da testagem universal de doadores. E nesse trecho da entrevista ao programa Roda Viva, Betinho nos fala sobre a esperança, a cura do HIV, que ele infelizmente não pôde testemunhar. Hoje a gente te convida a falar sobre ela, a cura. Esse é o 5º episódio da nossa temporada especial HIV, do Caos à Cura. A esperança é uma evidência científica, que é uma temporada produzida pelo Instituto Saúde e Diversidade para os nossos podcasts Saúde, Diversidade e Cultura Transviada, com apoio do Estudo Hope. Eu, Vivian Avelino Silva, e o meu amigo Pedro Neves convidamos você a navegar conosco nesse tema. E além de ouvir a gente, dá uma olhada também nas nossas redes sociais. Lá você pode acessar um conteúdo bem especial sobre esse episódio e também sobre os primeiros 4 episódios dessa temporada. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Quem acompanhou os primeiros episódios dessa temporada já entendeu que o HIV causou muito sofrimento e muitas mortes, desde as primeiras descrições de pessoas com AIDS em 1981, e que houve um desenvolvimento científico espetacular no tratamento e na prevenção do HIV nas últimas décadas. Hoje em dia, uma pessoa que vive com HIV e faz tratamento tomando os remédios diariamente é capaz de manter a imunidade em níveis normais. Como falamos nos outros episódios, o tratamento permite que a pessoa vivendo com HIV nunca desenvolva AIDS. Além disso, uma pessoa que vive com HIV, faz tratamento regular e tem o vírus indetectável no sangue há pelo menos 6 meses, não transmite o HIV por via sexual. Indetectável é igual a intransmissível. Mas então, se a gente considerar que cura significa o restabelecimento da saúde, será que a gente poderia dizer que o tratamento que temos hoje para o HIV equivale à cura? Olha só, Pedro, o tratamento que temos hoje é tão bom que dá até uma vontade de pensar dessa forma, como o Esper Calaz, médico infectologista e professor da USP, falou aqui pra gente. Se a gente olhar o que nós temos de tratamento antirretroviral hoje, que é a combinação de 3 remédios, ou até mesmo 2 remédios, uma tomada ao dia, com restabelecimento pleno das atividades do dia a dia, inclusive sexuais, isso pode ser considerado uma cura. E, de certa forma, sim, a gente está muito mais próximo do que é deixa eu abrir e fechar aspas, cura em pessoas que vivem com HIV. Mas, infelizmente, a gente não pode considerar que o tratamento disponível hoje equivale à cura, por conta de 2 limitações muito importantes. A primeira é muito simples, o HIV consegue escapar do nosso sistema de defesa e ficar escondido em algumas células, mesmo com o tratamento. E aí, se a pessoa parar de tomar a medicação, ele volta a se multiplicar e causar problemas. Para quem já ouviu falar ou se lembra do DNA, aquela molécula enrolada de material genético da nossa célula, é lá que o HIV se esconde, mas ele pode acordar desse estado hibernante em algumas semanas, caso a pessoa que vive com HIV deixe de tomar as medicações. Em outras palavras, com o tratamento que temos hoje, as pessoas que vivem com HIV precisam tomar os antirretrovirais por toda a vida. E tomar remédio por toda a vida pode ser bem complicado caso a pessoa tenha efeitos colaterais. Além disso, para muita gente pode ser cansativo ter que fazer um tratamento cronicamente, ainda mais para uma doença cercada de estigma que a pessoa muitas vezes precisa esconder. O segundo ponto que deixa bem claro que o tratamento que temos hoje não é o mesmo que a cura é o fato de que mesmo sobre o tratamento e com o vírus indetectável, as pessoas que vivem com HIV ainda podem ter alguns problemas de saúde. A gente sabe que o HIV tem tratamento e que o tratamento hoje é muito melhor do que era antigamente,
mas a gente sabe também que existem alguns desfechos de saúde que, mesmo quando uma pessoa que vive com HIV está em tratamento, eles ainda podem acontecer numa pessoa. Exemplos que eu posso dar aí: uma pessoa pode, por exemplo, ter mais chances de desenvolver pressão alta ou diabetes ou osteoporose. Existem até mesmo alguns tipos de cânceres que podem ser mais frequentes em pessoas que vivem com HIV. Quando uma pessoa que vive com HIV faz o tratamento adequado, esses problemas de saúde que eu acabei de citar, eles se reduzem bastante, mas quando comparado com a população geral, ainda assim existe uma incidência um pouco maior. Você conseguir evitar até esses desfechos de saúde acrescidos com a cura do HIV seria ainda melhor, né? O Rico Vasconcelos, médico infectologista e pesquisador do Hospital das Clínicas da USP, explica aqui pra gente que, mesmo com o tratamento, as pessoas que vivem com HIV podem ter um risco um pouco maior de desenvolver algumas doenças comuns, como pressão alta, diabetes, osteoporose e até câncer. Mas além desses dois pontos, tem ainda um terceiro elemento que a gente vem destacando aqui em todos os episódios da temporada, que é o estigma. Uma pessoa que faz tratamento para HIV, mas não está curada, ainda vive sob a sombra do preconceito. A vida de uma pessoa que vive com HIV em tratamento hoje é igual à vida de uma pessoa que não vive com HIV? E a resposta que eu dou é sempre a mesma, não, não é igual. Porque ela, primeiro, vai ter que ficar tratando o seu HIV para mantê-lo sob controle, para que ele cause o mínimo de problema na sua saúde. Segundo, essa pessoa vai ter que carregar aquilo que eu falei lá atrás nessa conversa, de aprender um jeito de lidar com a discriminação e com a xenofobia. Isso é pesadíssimo e muitas vezes é a parte mais pesada do viver com HIV. Não é o efeito colateral do remédio, não é medo de morrer. Depois, essa pessoa vai ter que ficar de olho naqueles desfechos de saúde que podem estar aparecendo com maior frequência por conta do HIV, como a pressão alta, o diabetes, a osteoporose. E aí, se você tivesse uma possibilidade de fazer com que a pessoa que vive com HIV deixasse de ter essas preocupações, essas três que eu acabei de falar, aí sim eu poderia dizer que a pessoa que vive com HIV ia ter uma vida exatamente igual à vida de uma pessoa que não vive com HIV. Meu nome é Timothy Ray Brown e eu sou a primeira pessoa curada do HIV. Eu recebi o diagnóstico do HIV em 1995 e depois de começar o tratamento, passei a levar uma vida normal. Isso durou 10 anos. Um dia eu me senti muito exausto e na investigação recebi o diagnóstico de um câncer no sangue, chamado leucemia. Fiz a quimioterapia e o câncer parecia ter sido curado, mas um ano depois ele voltou. O médico indicou dessa vez um transplante de medula óssea para tratar a minha leucemia. Eu tive a sorte de ter vários doadores de medula compatíveis, inclusive um que tinha a mutação delta 32 CCR5. CCR5 é uma proteína que atua como um portão de entrada para o HIV invadir nossas células. Sem ela, o HIV não consegue entrar. O dia do transplante foi o meu renascimento. Eu parei de tomar os medicamentos antirretrovirais e o HIV não voltou nunca mais. Mas eu não quero ser a única pessoa do mundo curada do HIV. Quero dedicar minha vida para apoiar as pesquisas sobre a cura. Antes de se tornar uma figura pública, o Timothy Ray Brown ficou conhecido no mundo inteiro como o paciente de Berlim, e o caso dele foi considerado uma prova de conceito de que era possível curar o HIV. Ele escreveu em 2015 esse relato que a gente traduziu e adaptou da revista científica AIDS Research and Human Retroviruses. Ele é a pessoa tida por ter sido a primeira curada da infecção pelo HIV, depois de ter desenvolvido uma leucemia. Recebeu 2 transplantes de medula na Alemanha, cujo doador tinha um tipo de célula chamada célula que tinha uma mutação no gene CCR5, conhecida como delta 32, que transforma, e a gente sabe isso desde 1996, essas células em resistentes à infecção pelo HIV. O doador tinha essas células resistentes e foi escolhido por isso para fazer a doação, e esse enxerto pegou no Timothy Ray Brown, o vírus não voltou mais. Esse que você ouviu foi o Esper Calais falando sobre essa descoberta. Os pesquisadores vinham estudando estratégias para curar o HIV desde o início da epidemia,
mas sem sucesso até o caso do Tim Brown ser divulgado. Isso porque o nosso organismo não consegue eliminar o HIV sozinho, como acontece com alguns outros vírus. E como falamos antes, o HIV consegue se esconder dentro de algumas células, em um estado dormente, que pode acordar assim que a pessoa interromper o tratamento. O que os médicos fizeram com o Tim Brown foi trocar os glóbulos brancos originais dele, que tinham HIV escondido, por células novas de um doador, que tinha uma mutação. E essa mutação fazia com que as células novas fossem resistentes à entrada do HIV. Esse processo de troca foi feito com o transplante de medula óssea. E só foi indicado por causa da leucemia recidivada que o Tim Brown tinha. É um procedimento de alto risco, que só pode ser feito em situações muito específicas. Ele não é usado como método de cura do HIV, mas sim como tratamento de leucemias e linfomas. Outras pessoas que vivem com HIV e que tiveram leucemia ou linfoma com indicação de transplante de medula óssea também receberam doações com essa mutação. 40 anos depois do início da epidemia de HIV, a ciência avança para a cura da doença. Os cientistas confirmaram o 4º caso no mundo de remissão para o HIV com transplante de células-tronco. O paciente tem 66 anos e é o mais velho do mundo a se curar da doença com esse tipo de tratamento. Ele recebeu um transplante para tratar uma leucemia, mas o doador tem uma condição rara e suas células são mais resistentes ao vírus HIV. 3 anos depois do transplante, o paciente está curado da leucemia e da AIDS. Hoje, na verdade, já temos 5 casos de cura do HIV com essa estratégia. O Esper nos conta aqui um pouco sobre a inspiração que ele teve com o Tim Brown, um pouco antes da morte dele por recidiva de leucemia. Se hoje você pergunta, HIV tem cura? A resposta é sim, porque nós temos pelo menos o caso dele e o segundo caso na Inglaterra, que passou pelo mesmo tipo de procedimento. O Tim Ray Brown passou de 10 anos sem ter vírus detectável no corpo, mesmo com todas as tentativas de verificação se o vírus estava lá ou não. E ele estava nesse encontro nos Estados Unidos, que eu participei, para dar o testemunho dele. E essa palestra foi comovente para todo mundo. Todos os pesquisadores lá, tinham muitos com lágrimas nos olhos ouvindo ele falar, porque foi, do jeito dele, uma forma de entusiasmar todo mundo que estava lá presente, que valia a pena o que a gente estava fazendo. A gente também teve o privilégio de entrevistar o Adam Castilheiro, que ficou inicialmente conhecido como London Patient e foi a 2ª pessoa do mundo a ser curada do HIV. Você vai ter acesso a essa entrevista completa em breve. Eu não vou dar muito spoiler aqui, mas o Adam me contou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Você já pensou como deve ser a sensação de poder parar de tomar uma medicação para uma doença tão cheia de estigma? Uma medicação que você já vem usando há muitos anos e que era a sua maior segurança para não adoecer e não transmitir o HIV? O Adam me contou que depois do transplante, o momento de parar os remédios foi muito simbólico para ele. E ele decidiu parar no dia do seu aniversário, como um presente mesmo. Essa fala dele me arrepiou. Bom, apesar desses casos de sucesso, a gente explicou que o transplante de medula óssea é um procedimento de risco muito alto e que hoje não pode ser usado como método de cura do HIV. Por isso, os cientistas têm buscado outras metodologias e estratégias. Agora, como você vai chegar a tudo isso? Tem várias estratégias. Tem estratégias de mudanças genéticas, tem estratégias de silenciamento de vírus, através de silenciamento de genes, tem estratégias de você trancar o vírus dentro da célula, não deixar ele sair, tem estratégias de substituição de células que são cronicamente infectadas por outras que não teriam essa capacidade de serem infectadas, ou seja, células resistentes. E aí vai uma série de meios de você tentar pesquisar formas de levar ao que seria essa dita cura. O estudo HOPE, do qual eu faço parte, está investigando uma dessas estratégias de cura do HIV. Aqui na USP, a gente participa de um desses consórcios financiados a partir do meio do ano passado, chamado HOPE, Esperança em inglês, onde a estratégia que a gente vem explorando é trancar o vírus dentro da célula, ou seja, ele não consegue mais sair de alguma maneira, e aí, com isso, você poderia, por exemplo, ficar livre de ficar tomando antirretrovirais. Muitos resultados promissores devem vir por aí em breve, gente. E a Pici Bruja, que é transpóloga, educadora comunitária e pesquisadora da USP, e que também é uma pessoa vivendo com HIV, fala um pouco sobre essa expectativa. A cura é um direito nosso.
A gente tem um direito de ser curada. Sei lá, eu sempre fico pensando que a gente tem que ter o direito ao bem viver, à cidadania plena, à qualidade de vida. E eu não acho que eu tenha, possa ter, de fato, a qualidade de vida que eu quero, tendo que tomar remédio todos os dias. A Pice fala também do desejo de se ver livre do estigma do HIV na hora de se relacionar com outras pessoas. Embora estar indetectável seja uma garantia de não transmitir o HIV, nem todo mundo sabe ou reconhece isso. Já a cura permitiria libertar-se desse tabu. Isso fica no imaginário, né? Eu não fui curada. Mas eu imagino assim que seria uma outra coisa em relação a estar indetectável, né? Consigo estar com o vírus controlado ali. Mas quem sabe disso? Na hora que eu vou me relacionar com as pessoas, elas não fazem ideia do que significa indetectabilidade. Elas não sabem nada. E aí eu tenho que ficar, ao invés de só ter uma relação tranquila, eu tenho que ficar trazendo a história da minha vida, entendeu? Ficar trazendo o meu trabalho. Então eu tenho que ficar trabalhando, contando a história da minha vida e tudo isso para preparar um campo para ter um sexo um pouco mais tranquilo. Ah, não quero. Queria me curar. A Raquel Ávila, que vive com HIV desde muito jovem e que a gente apresentou para você desde o primeiro episódio, também nos falou sobre a expectativa da cura com muita emoção. Poxa vida, a cura seria, assim, a cereja do bolo, né? Uma vez eu vi uma repórter, eu não sei se era aniversário dela ou completando não sei quantos anos de carreira, e aí o cara perguntou para ela assim, qual é a notícia que no seu coração você mais gostaria de dar? Qual é a notícia que mais você gostaria de dar? Aí ela disse assim, a melhor notícia que eu poderia dar é, encontramos a cura para o HIV. Entendeu? Eu sou muito grata pela minha vida. Sou muito grata pelo crescimento da ciência nesse aspecto, óbvio. Das tantas possibilidades que tem hoje que não tinham naquela época. Eu sou muito grata, porque eu fui muito bem tratada e sou muito bem tratada, porque os medicamentos não me incomodam tanto quanto era antes, mas se eu recebesse essa notícia, eu ia ficar feliz por mim, mas eu ia ficar mais ainda pelas gerações que estão vindo, sabe? O meu amigo falou lá atrás, daqui 10 anos, Rax, daqui 10 anos, eu falei, é muito tempo. Passou 30, mas eu ainda tenho esperança de viver para ouvir essa notícia. Mas o Rico ressalta pra gente uma reflexão super importante. Escuta aqui. Não é por a gente pensar que tem gente pesquisando por cura que as pessoas que vivem com HIV precisam esperar a cura chegar para começarem a viver. A vida é agora. A gente já tem um tratamento bacana, um tratamento que consegue controlar o HIV de maneira eficaz, que consegue restabelecer a saúde e qualidade de vida dessa pessoa enquanto ela estiver fazendo o tratamento, e é agora que ela tem que viver. E nas palavras do Betinho, escutem esse texto de 1994 que continua absolutamente contemporâneo. A mais importante de todas as mudanças, no entanto, é que hoje pode-se dizer que a AIDS ainda não tem cura, mas poderá ter. Que a AIDS é curável e que a cura ou o controle da doença é uma questão de tempo. A esperança não é um ato de irracionalidade. É uma esperança que anda de braços dados com a vida e com a solidariedade. Viver sob o signo da morte não é viver. Se a morte é inelutável, o importante é saber viver. E para isso, é importante reduzir o vírus da AIDS à sua real dimensão. Um desafio a ser vencido. É fundamental, portanto, reafirmar que esse vírus não é mortal. Mortais somos todos nós. Isso sim é o inelutável e faz parte da vida. E a gente se despede já com saudade desse projeto, emocionados por tanto aprendizado que tivemos, honrados com a participação de cada pessoa que a gente entrevistou. E ficou um gostinho de quero mais, né, gente? Quem sabe esse assunto volta por aí. É isso aí, Pedro. Eu adorei também participar. Esse foi HIV do Caos à Cura. A esperança é uma evidência científica. Esse podcast foi produzido com o apoio do Estudo Hope e realizado pelo Instituto Saúde e Diversidade.
A idealização foi minha, Vivian Avelino Silva, com apresentação, roteiro e pesquisa por mim e pelo Pedro Neves. As entrevistas foram realizadas por mim e Saulo Ciasca, e a pós-produção é da Baioc Conteúdo, com Luiz Fugita na coordenação e Amanda Hatsiri Newman Costa na edição e finalização. Nesse episódio, você ouviu áudios de Jesper Calas, Rico Vasconcelos, Pici Bruja, Raquel Ávila, TV Cultura, CNN Brasil e leituras dramatizadas feitas por Saulo Ciasca. Obrigada por ouvir a gente. Se curtiu? Compartilhe com outras pessoas que podem se interessar. Venha também conhecer as outras temporadas dos nossos podcasts Saúde, Diversidade e Cultura Transviada. Deixe seus comentários pra gente, participe através das nossas redes sociais.